Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Will Bortoleto. Você me encontra nas redes sociais como @willbortoleto. E esse é o Copo Meio Cheio. Copo Meio Cheio, que é mais um spin-off do Sofá é Fácil Falar, podcast que fala sobre todo e qualquer assunto, mesmo sem saber de absolutamente nada. E um irmão do Com Elas é Fácil Falar, o podcast mais inteligente, engraçado e educado e bem formado de Amerisbó. O Copo Meio Cheio vem para poder agregar aí no nosso hall, nosso panteão de podcasts, né? E a ideia do Copo Meio Cheio é você, ouvinte, junto com os convidados que aqui estarão, me ajudarem a voltar a enxergar a vida de uma forma um pouco melhor. Eu tenho atualmente 36 anos, posso me dizer uma pessoa experiente em algumas áreas, porém pouquíssimo bem-sucedido em outras. Mas eu tenho comigo uma visão de mundo e de vida que eu venho construindo há um bom tempo já, que é a visão do bom humor e também do positivismo, né? Eu sempre fui um cara bastante positivo, sempre fui um cara muito pra cima, sempre procurei enxergar o melhor lado das coisas, mesmo em situações bastante complicadas, né? Eu tendo a acreditar sempre nas coisas, porém, contudo, todavia, com o tempo, né, com a amargura dos anos e com os percalços da vida, eu fui deixando de lado um pouco essa minha característica e eu acredito que as coisas foram ficando um pouco menos coloridas, né, um pouco mais cinza com a vida. E eu gostaria de voltar a enxergar a vida de um jeito melhor. Hoje eu sou pai de uma criança de 4 anos de idade, que é extremamente energética e viva, ele é um terroristinha. E é muito bacana eu poder ver pelos olhos dele algumas coisas que me deixam um pouco mais animado, assim. Eu costumo dizer que quando você enxerga as coisas com os olhos de uma criança, o mundo volta a ser mágico novamente. E eu tenho essa visão em algumas coisas, em algumas áreas, mas com o tempo a gente foi conhecendo mais do mundo, conhecendo mais das mazelas da humanidade, e a gente foi, sei lá, crescendo em um mundo muito difícil, pô. A gente passou recentemente por uma pandemia e, pô, muita coisa aconteceu, muita coisa ruim, muitas pessoas se foram, e a gente tem visto cada vez mais o mundo se dividindo em lados e em guerras. E eu acredito que esse tempo, essa maturidade da vida vai tornando a gente um pouco, talvez até por um mecanismo de defesa, a gente vai começando a enxergar tudo de maneira um pouco mais cética, a gente vai deixando de acreditar na humanidade e na bondade das pessoas. Então eu gostaria da sua ajuda para voltar a acreditar, para voltar a olhar o copo e enxergar ele meio cheio e não meio vazio. Eu gostaria até, inclusive, se for o caso de você trazer o seu copo meio cheio pra cá e juntar com o meu copo meio cheio, a gente transbordar esse copo, olha só. A gente pode fazer um papo muito bacana, é só você me trazer um assunto bom, é só isso que eu quero. Eu vou propor alguns assuntos para alguns convidados, mas eu também gostaria que você, ouvinte, trouxesse, viesse até aqui me falar que eu tô errado, cara, que o mundo não tá uma merda, não, que ainda dá pra gente olhar ao redor e enxergar coisas boas. Esse é o meu objetivo. Eu quero adiantar pra vocês que é o seguinte, nunca deixou de ser terapêutico isso aqui pra mim, né? O podcast sempre foi uma coisa um terceiro lugar pra mim, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque é um hobby divertido, uma coisa que eu consumo bastante, e seria muito bacana se podcasters viessem aqui também. Então, se você conhece um podcaster que você gostaria de indicar pra gente poder tentar trocar uma ideia, pô, manda pra gente. A gente vai buscar essa pessoa pra poder vir aqui e bater um papo. E daí eu vou te dizer como as coisas acontecem em um podcast, e isso é muito legal. O do Sofá é Fácil Falar Corporations, que abrange aí o do Sofá é Fácil Falar, o Com Elas é Fácil Falar, e agora o Copo Meio Cheio, nós somos uma produção independente. Nós somos nós por nós mesmos. A gente que grava aqui no estúdio Pináculo, com o Coxa, a gente que edita, a gente que roteiriza, a gente que faz as artes, a gente que publica. A gente não tem equipe para cuidar das coisas, nós somos a nossa própria equipe.
Hoje nós somos uma equipe de 5 pessoas, mais o Buba que tá sempre com a gente, somos em 6. E a gente conta sempre com a ajuda dos colaboradores. Então, pô, eu não queria ser o pidão, né, que fica aí só pedindo Pix pra vocês, mas caso você queira colaborar, você pode fazer isso através do Pix, do sofaefaciofalar@gmail.com. A gente tá topando qualquer valor, qualquer ajuda, e é muito massa quem puder colaborar. E se puder colaborar, por favor, envie-nos uma mensagem através do seu Pix ou através da nossa DM, falando, fiz uma colaboração assim, assim, assado, pô. É bacana que você pode dar indicações através do Sofá é Fácil Falar. Você pode mandar o seu beijo lá no Com Elas é Fácil Falar. E aqui, no Copo Meio Cheio, a coisa é um pouco mais séria. É o seguinte, cara. Chegou com o Pix no valor redondo aí, no valor que o seu coração tocar e que tocar o meu coração também, você vem gravar aqui com a gente. Ah, mas você tá cobrando pra gravar com você. Não, mas se fizer o Pix, pode vir gravar. Mas é o seguinte, se você não quiser fazer o Pix, cara, tô liso, tô duro, tá fácil. Faz o seguinte, me manda uma DM, me manda uma mensagem. Se você tem o meu WhatsApp, me manda um WhatsApp e fala assim, tô com um assunto bacana pra gente trocar uma ideia, pra gente mostrar pros ouvintes e pras pessoas que estão tão amarguradas quanto você, que tem coisa boa pra se olhar no mundo. Cara, vamos fazer isso, vamos trocar essa ideia. Vamos sentar aqui, tomar um café, tomar uma água, tomar um vinho, tomar uma cerveja, encher o nosso copo e fazer essa coisa rodar. Eu falei agora há pouco do terceiro lugar, e eu acho que é legal eu tentar explanar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é muito sobre isso que o Copo Meio Cheio vai falar com a maioria dos convidados. Porque eu acho essa premissa excelente. Como funciona isso? A gente tem o nosso primeiro lugar, que geralmente é a nossa casa, né? É o lugar onde a gente mora, é a nossa segurança. O primeiro lugar é onde a gente tira todas as máscaras, né? É onde a gente fica fora da casca, fora da concha sempre. E o nosso segundo lugar, que geralmente é o nosso trabalho, no caso dos estudantes, vai ser a sua escola, a sua faculdade, a sua universidade, seja lá o que for, que é onde eu vou ali na maioria do meu tempo quando não estou no meu primeiro lugar. E qual é que era o terceiro lugar? A gente já comentou aqui no podcast, no Do Sofá é Fácil Falar algumas vezes. O terceiro lugar é o lugar aonde você vai praticar aquele seu hobby, praticar aquele seu esporte, pode ser a sua academia, pode ser o seu clube do livro, pode ser o seu clube de crochê, a sua aula de dança, pode ser a sua banda, pode ser o seu podcast, se você for um podcaster assim como eu. O terceiro lugar é um lugar onde você é um outro você. É onde você consegue abranger o seu mundo, abranger a sua visão para uma outra via, que não só o seu primeiro e o seu segundo lugar, que são impostos a você, geralmente, né? O terceiro lugar é uma coisa que você busca, e é muito bacana. Eu vou dar 2 exemplos aqui de terceiros lugares que eu pratico e que pra mim são muito legais. Eu tenho o terceiro lugar do podcast, né? Que eu tô aqui com os meus amigos, geralmente gravando, e a gente consegue conhecer muita coisa, a gente consegue conversar com muita gente bacana, através do Com Elas é Fácil Falar, que tem sempre convidados excelentes e excepcionais. Inclusive, se você não tá ouvindo, é uma loucura da sua cabeça, pô. Não tem um episódio ruim, pô. Só os que foram os 3 primeiros. Que aí foi comigo, com o Ralph e com o Dandan. Aí esses foram ruins, porque a gente tava lá. Os outros, pô, foram excelentes, maravilhosos, pô. Só convidado bacana. E tem também uma coisa que eu tenho feito um pouco mais de regularidade agora, depois dos 35 anos, que é a atividade física, pô. É um terceiro lugar maravilhoso, pô. Eu tenho jogado uma bolinha, inclusive hoje, depois da gravação, eu vou lá praticar um fute com os meus companheiros. Conheci uma galera diferente. Tenho praticado de forma moderada, né? Mas, pô, toda semana que eu posso, eu tô lá. A semana que eu não posso estar lá, pô, eu vou buscar fazer uma caminhadinha, uma corridinha. Tô tentando aí voltar pra academia, na eterna saga, né, de voltar pra academia. Mas, pô, é muito massa, porque o que acontece? Você cria aprendizados nesse terceiro lugar que você pode, inclusive, aplicar na sua vida. Na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Vou dar um exemplo disso. Eu gosto muito de línguas. Eu não sou fluente em alemão e em português, né? Quem dirá em outras línguas. Mas eu gosto muito, tenho lá o meu conhecimento no inglês, conheço um pouquinho de espanhol,
já dei uma arranhada em algumas outras línguas, mas eu gosto muito, não tô dizendo que eu sei, mas que eu gosto muito do japonês. Eu acho o japonês uma língua muito bonita, porque o formato do japonês é completamente diferente do português, né? É muito mais simbólico, são símbolos que significam, é muito mais interpretativo, é isso, né? Os símbolos significam coisas que você interpreta e formam palavras. E por que eu acho isso muito bacana? Porque a forma de enxergar as palavras, a forma de construir as sílabas e tudo mais, é muito mais poético, muito mais bonito no japonês do que em outras línguas, principalmente em línguas latinas. Eu sou apaixonado pela língua latina sempre, pô. Eu acho o português uma língua lindíssima, maravilhosa. A gente tem palavras assim que são, pô, surreais. É difícil de explicar o quão bonito é a língua portuguesa, a música portuguesa, o poema da língua portuguesa, tudo é muito bonito. Então, então a gente tem aí um apelo emocional muito maior. Porém, o que aconteceu na minha vida, por exemplo, quando eu obtive algum conhecimento a respeito de outras línguas, e aprender uma língua é uma coisa muito bacana, eu acabei abrindo algumas visões e resoluções de problema através de um outro panorama na minha vida. E a língua principalmente tem esse poder. Quando você está aprendendo novas línguas, você aprende parece que você acessa um segundo cérebro. É uma segunda tela no Windows que você abre. É uma outra aba da sua vida. Quando você enxerga o problema em outra língua, você pode, muito provavelmente, encontrar resoluções diferentes. Porque o seu cérebro pensa de maneira diferente quando ele está pensando em inglês, ou em espanhol, ou em japonês, ou em alemão, ou em francês. Porque quando você aprende uma língua, você aprende junto com isso, quando você se aplica, um pouco da cultura. E a cultura da observação dos problemas é diferente de um lugar para o outro. O brasileiro tende a ser um pouco mais reclamão, porém tende a ser um pouco mais cascadura também, né? Mas a gente reclama bastante. Isso é um problema muito sério do brasileiro. É um povo murmurento, não tem como. Mas é massa você enxergar em outras vertentes. E isso são coisas que os nossos terceiros lugares conseguem fazer muito bem. Por exemplo, o meu filho tá exatamente nesse momento na escolinha de futebol. O que ele tem aprendido com isso? Ele tem aprendido um superpoder do trabalho em equipe que é muito bacana, porque é muito gostoso de ver como ele tem melhorado na escolinha, como ele tem melhorado em casa, no dia a dia. Ele volta super feliz, super contente do futebol, porque ele aprendeu uma coisa nova. E isso é muito bom, independente da idade. Esse terceiro lugar, eu enxergo isso hoje, pra mim, como um hack da vida adulta, pô. É muito massa você poder ter uma habilidade nova que pode somar a outras habilidades. E não só a questão pessoal, pode também ser uma questão interpessoal. Você pode criar novos vínculos, você pode fazer novos amigos, você pode conhecer novas pessoas. E psicologicamente é muito saudável que você dê uma arejada da sua própria vida vez ou outra, sabe? Que você consiga espairecer, desopilar, liberar um pouco aí desse sentimento negativo que você tem a respeito das pessoas ao seu redor, que você tá se cansando, você tá enjoando, seja lá o que for. É muito bacana você ter esse terceiro lugar. Então, pô, é uma excelente notícia e eu fico muito feliz comigo mesmo de hoje poder estar procurando e te aconselhando que você procure o terceiro lugar da sua vida. Que você vá conhecer novas visões de mundo, que você vá ouvir coisas que você não ouviu, que você vá dar chances para fazer. Nossa, queria muito fazer aquele curso de inglês. Mas eu já tenho 30 e tantos anos, pra que eu vou... Cara, aprende, é muito massa saber uma língua nova. Eu queria muito tricotar. Pô, é muito massa. Pô, minha avó tricotava, eu acho tão bonito, porque, pô, lembra muito minha avó. Meu irmão vai te fazer um cachecol que seja, um descansinho de copo, de crochê, de tricô, porque é muito massa, pô. Pô, trabalhos manuais são mágicos, pô, fazem coisas incríveis com a sua mente, você não faz ideia. Pô, um livro pode ser o teu terceiro lugar. Pô, eu voltei recentemente ao hábito da leitura, óbvio que devido ao tempo e às dificuldades, as mazelas da minha vida, eu não tenho conseguido pegar o livro na mão para ler, então eu assinei a Audible e tenho ouvido livros, inclusive no momento eu estou ouvindo Aos Pés da Letra, do Gregório do Vivier, que é meio que uma soma da peça de teatro dele, O Céu da Língua, e é maravilhoso, pô, é um baita de um livro, assim,
O Gregório que também é um amante da língua portuguesa, então é muito massa poder compartilhar disso com ele, ouvindo. Eu que já sou um amante de podcasts, poder ouvir um livro pra mim veio com uma certa facilidade, assim. Então, pô, é um lugar bacana de se estar, o terceiro lugar. É uma visão bacana que eu tô trazendo pra mim mesmo e aconselhando pra você. Que pelo menos por enquanto, o seu copo venha se encher de um terceiro lugar, para que você possa aí talvez descansar um pouco do seu dia a dia, que pode estar muito sobrecarregado, para que você possa chegar no seu trabalho com uma nova visão e que você consiga, de certa forma, aí crescer, sabe? Aprender, expandir os seus horizontes. Gente, é isso. A ideia do copo meio cheio é exatamente essa, de ser um papo curto aqui, de 15 minutos no máximo aí. Considerações, provavelmente vai ser um podcast semanal, vai sair em algum dia alternado aí com os podcasts principais. Provavelmente na sua segunda-feira, tô ainda manejando isso, como vai funcionar. Talvez não tenha uma data fixa, porque a gravação depende muito dos meus horários de trabalho. Mas vai acontecer e vai ter toda semana, assim, eu me comprometo a toda semana lançar um episódio, até porque é um pouco mais fácil gravar, eu consigo vir aqui no estúdio e gravar vários episódios de uma vez, que é o que vai acontecer hoje, inclusive. E, pô, já quero dar alguns spoilers aí de convidados, muito em breve vai estar chegando aqui, talvez já o próximo episódio seja com o amor da minha vida, pô, meu amigo, assim, tá, meu irmão, é até palhaçada eu chamar de amigo, o Lucas Macedo. O Lucas tem uma visão muito bacana da vida que a gente compartilha. A gente sempre concorda em discordar de muitas coisas, eu e o Lucas, mas eu acho que é exatamente isso que constrói a nossa amizade, que faz ela ser tão forte assim. Então, muito provavelmente, na semana seguinte a esse episódio, você já vai estar podendo ouvir o copo meio cheio com o Lucas Macedo, de convidado aqui. Um papo curto, mas de um assunto que ele tá dominando, tá? Pra quem segue ele nas redes aí, vocês vão ver só que bacana vai ser. Gente, o Copo Meio Cheio é um podcast independente, como eu já citei. Eu tô gravando aqui no Pináculo Estúdio, na rua João Belotti, número 540, aqui no Parque Gramado, juntamente com a supervisão do Buba, o Coxa. A gente é muito nós por nós, é a gente que edita. Geralmente eu faço a edição completa do episódio, vez ou outra o Dandan me ajuda. A capa do episódio provavelmente vai ser feita pelo Dandan, ainda não planejei isso, mas já fica na conta do Danilo aí. Obrigado, Danilo, por ter feito a capa. A publicação nas redes sociais e tudo mais vão ficar por minha conta, o Wilber Toleto. E, eu gostaria muito que você pudesse vir aqui me ajudar. Que você pudesse vir aqui compartilhar um pouco das suas boas visões do mundo, que você pudesse mandar aqui sua mensagem, comentar, compartilhar nas suas redes sociais para as pessoas, falar, olha, tem um projeto aqui bacana de gente querendo ver o mundo de uma maneira melhor. E eu acho que eu vou usar as palavras do Emicida, né, e dizer que tudo que nós tem é nós. Enquanto nós tiver nós, eu acho que vai rolar muito da gente poder fazer as coisas melhorarem um pro outro. Eu acho que se a gente tiver a oportunidade de olhar pro lado e compartilhar uma coisa boa com alguém, trazer uma boa notícia, bater um papo bacana, colocar alguém pra cima. Trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Um por um. Vamos devagarzinho, a gente vai conseguir construir um mundo melhor pra gente. Eu não tô querendo ser utópico nem nada do tipo, eu digo de um dia a dia melhor mesmo, sabe? Da gente fazer o nosso trabalho de pouquinho em pouquinho, cada um trazer a sua visão melhor aí, o seu otimismo pras coisas. E se você não tiver otimismo pra trazer, cara, traz teu pessimismo que a gente vai tentar mudar isso com um pouquinho de força que a gente tem. Beleza? Tamo juntasso, tô desejando aí todas as energias boas possíveis pra você, independente da tua fé, independente da tua falta de fé. Força, tamo junto, Deus abençoe, Ubuntu, axé, seja lá o que for. Beijão, boa semana e até a próxima no Copo Meio Cheio.